Liceu Passos Manuel, 110 anos de escola e muito mais. Contamos a história até à sua inauguração. Antes de se começar a contar a história do edifício que é a nossa escola, é importante que se conheça a pessoa a quem se deve o seu próprio nome, Passos Manuel. Manuel da Silva Passos, conhecido como Passos Manuel, nasceu a 3 de janeiro de 1801, na freguesia de São Martinho de Guifões, perto do Porto. Era filho de lavrador e proprietário abastado. Em outubro de 1817, ele e o irmão matricularam-se em Cânones e Leis da Universidade de Coimbra, tendo concluído o segundo destes cursos. A sua carreira política teve início em Coimbra, estimulada pelos acontecimentos revolucionários de 1820, cujos eixos ideológicos foram o liberalismo e o nacionalismo, que coincidiram também com a sua iniciação maçónica sob o nome simbólico de Howard. Ele próprio seria mais tarde grão-mestre da maçonaria do Norte entre 1834 e 1852. Com o fim da Guerra Civil e depois da abertura das Cortes, em 1834, Passos Manuel combateu a regência de Dom Pedro e impôs-se definitivamente como chefe da oposição constitucional ao Partido Popular. É nesta qualidade que assumiu a direção da Revolução de Setembro com a vontade de a encaminhar nos interesses do país. Foi durante os finais de setembro de 1836 e início de 1937, altura em que assume as pastas do Reino, da Fazenda e da Justiça, que produziu uma abundante obra legislativa de que se destaca a vasta reforma do ensino com a criação e instituição de liceus nas capitais de distrito, a 17 de 11 de 1836, e a fundação dos primeiros estabelecimentos de ensino técnico, os Conservatórios de Artes e Ofícios de Lisboa, a 18 de 11 de 1836, e do Porto, a 5 de 1 de 1837. No seu decreto de 17 de novembro de 1836, onde reforma a instrução secundária, aprovando o Plano dos Liceus Nacionais, Passos Manuel dá um claro sentido ideológico na instituição e denominação do liceu, orientado no novo conceito de ensino público e obrigatório. A prioridade atribuída à reforma do ensino secundário justifica-se pela utilidade que se pretendia atribuir ao ensino nos liceus. Esta reforma procura, por um lado, o desenvolvimento de uma sociedade assente na instrução técnica, científica e artística, assegurando que o objetivo do ensino secundário não seja apenas no acesso aos estudos superiores. Na planificação curricular da reforma de Passos Manuel, ele engloba disciplinas das áreas humanísticas e integra novos programas das áreas científicas, procurando atribuir um sentido prático e moderno ao ensino e preconizando um método de aprendizagem indutivo e experimental. Este facto é particularmente evidente no conjunto de espaços propostos no seu programa: biblioteca, laboratório químico, gabinete com 3 divisões para física e mecânica, zoologia e mineralogia, e como anexo um jardim experimental destinado às aplicações de botânica. No mesmo diploma é ainda estabelecido o custo da frequência do liceu, as habilitações e ordenado dos professores e as formas de avaliação, inspeção e gestão do próprio ensino. Voltemos à nossa escola. Desde a sua criação em 1936, por decreto de Passos Manuel, o Liceu Nacional de Lisboa foi ocupando vários edifícios, mas só pela reforma de Luciano de Castro em 1880 é que o Liceu de Lisboa ascende à categoria de Liceu Nacional Central, porque nele eram ensinados os cursos geral e complementar, e este último com divisão na área das letras ou humanidades e na área das ciências. O projeto do Liceu Nacional Central de Lisboa foi concebido numa época em que a cultura tutelava os grandes gestos de intelectuais, escritores, artistas e arquitetos. É importante salientar que a formação artística dos arquitetos da época levava a que eles modelassem a arquitetura e o edifício, como se fossem um volume onde as fachadas expressavam hierarquias de elementos geométricos de diversa densidade, criando uma expressão de edifício-escultura. Este edifício estava assente na unidade de uma grande massa cuja identidade se evidenciava nas suas fachadas. Nesta altura, surgiram alguns arquitetos e projetistas
cuja tendência era para uma arquitetura mais na linha das vanguardas tecnológicas, com a incorporação de novos materiais e novas tecnologias, permitindo por si só a uma simplificação dos processos construtivos e, sobretudo, permitiam uma nova leitura de conjunto edificado. Usando o recurso a tecnologias inovadoras, tirava melhor partido das suas possibilidades técnicas, fazendo com que a composição arquitetônica fosse mais livre, menos condicionada e comprometida com modelos canônicos de até então. Dá-se evidência aos grandes vãos, ampliam-se os espaços, aumenta-se o pé direito, alarga-se as janelas e as portas, possibilitando um outro diálogo entre interior e exterior, entre espacialidade, a tecnologia e os planos de fachada. Em 1882 é pedido ao arquiteto José Luís Monteiro um projeto para a construção do edifício do Liceu, que seria no terreno junto ao Convento dos Paulistas e ao Convento de Jesus. A sua construção só terá início 5 anos mais tarde, em 1887. Foi sofrendo alterações e interrupções até 1892, ano em que se retoma a sua edificação. Rosendo de Carvalheira, em 1896, é encarregue de elaborar um novo projeto com a obrigatoriedade de ser pensado e elaborado tendo em conta o trabalho desenvolvido até então. No primeiro projeto, desenvolvido por José Luís Monteiro, em 1882, planta em forma de trapézio, existe uma reflexão relativamente à área limitada e irregular do local onde está implantado. Todo o seu projeto assenta numa tipologia colegial e numa organização dos diferentes espaços funcionais em torno de 4 pátios interiores, para que dessa forma possam garantir a existência de espaços de recreio, assim como a iluminação e ventilação de todos os espaços. O mesmo projeto, em 1884, recebe uma proposta de alterações de Luís Pedro Caetano Dávila e 4 anos mais tarde, em 1888, com Rafael da Silva Castro, sofre nova alteração que modifica a forma da planta, passando para a forma retangular. Em 1896, Rosendo de Carvalheira apresenta um novo projeto com a ideia de manter a estrutura espacial do anterior. A sua planta, em simetria, organiza numa forma sequencial e no seu eixo central a entrada principal, a escadaria monumental de acesso ao piso 1 com o zimbório, ou seja, a parte mais alta e exterior da cúpula, o anfiteatro em forma de hemiciclo, o laboratório químico e, por fim, o volume do ginásio, este destacado do edifício principal. Neste projeto, os 4 pátios são divididos por este conjunto de espaços e por recreios cobertos que incluem os sanitários e galerias de ligação dos espaços centrais aos restantes espaços seletivos. As salas de aula ocupam as alas nascente, sul e poente. Este projeto propõe um eficaz sistema de ventilação natural dos diversos espaços interiores, tirando partido da caixa de ar existente no piso inferior, o que, ao ser ventilada naturalmente, toma em consideração as determinantes e condicionantes de higienização dos espaços interiores do Liceu. Na relação do Liceu com a sua envolvente exterior, é proposto um muro de suporte a poente que define simultaneamente o embasamento, ou seja, a base do edifício, e o plano marginal da travessa do Convento de Jesus. Para sul, propõe a regularização da plataforma do ginásio à cota do piso inferior. Para nascente e poente, propõe rampas de ligação entre as plataformas do ginásio e a cota de entrada do edifício a norte. A restante área, que foi conquistada com as expropriações, será ocupada com campos de jogos e com a casa do reitor. Nestas imagens, podemos ver o aspecto monumental do Liceu, com uma cúpula, o zimbório e os 4 pátios de recreio. Nesta outra imagem, podemos perceber a distribuição das salas, dos pátios e até onde se encontrava o anfiteatro em forma de hemiciclo. Em 1902, o projeto sofre novas alterações para se ajustar com rigor ao programa pedagógico e financeiro imposto pelo parecer de Comissão de Avaliação. Esta comissão recomenda também a adaptação do projeto às necessidades de semi-internato. Como tal, é proposta a existência de espaços destinados a jogos
e à prática de exercício físico, espaços para as refeições e a colocação de uma vedação e gradeamento no recinto do liceu, garantindo assim a permanência dos alunos no edifício durante o período escolar. Neste novo projeto, são muitas e significativas as alterações, com especial incidência para o desaparecimento do aspecto monumental do primitivo projeto, com a suspensão do zimbório sobre o núcleo central. Rosendo de Carvalheira altera ainda toda a linha arquitetónica das fachadas. É ainda recomendado o redimensionamento das salas de aula para turmas de 40 alunos, que hoje em dia seria impensável. Em termos de projeto, o liceu integra o grande átrio e a escadaria central monumental, com a distribuição periférica para os dois pátios em forma de claustro, com acesso direto às salas de aula. Integra um museu de História Natural e de Física e o laboratório de Química separado em edifício próprio, localizado sobre o ginásio. A reitoria e a biblioteca ocupam o primeiro piso da ala nobre da fachada principal, onde uma varanda de cantaria faz as honras com o mastro da bandeira nacional, encimada por um entabelamento, que é um conjunto constituído por uma arquitrave, um friso e uma cornija, e com o relógio. A escadaria monumental, iluminada por um vasto teto envidraçado, torna-se no ex-libris deste liceu e constitui a principal forma de acesso entre pisos. É proposto também a transformação dos 4 pátios em 2 pátios retangulares e a existência de um pátio coberto na sua zona de ligação. A substituição do hemiciclo por um anfiteatro de planta retangular no primeiro piso, ficando este sob o espaço destinado ao pátio coberto. São substituídos também todos os vãos existentes ao longo dos pátios no piso térreo por arcadas, formando galerias ou espaços exteriores, tirando assim partido da vantagem da iluminação e ventilação dos espaços. Outra alteração importante é a separação da habitação do reitor do edifício principal. São propostas também soluções ao nível da construção, introduzindo processos construtivos mais rápidos e económicos, como os pavimentos em cimento armado nas galerias e o soalho de madeira nas salas de aula. A cobertura é toda ela em estrutura de ferro e também se reduz a utilização das cantarias, ficando estas limitadas ao corpo central e às guarnições dos vãos. Todo o resto é substituído por tijolo à vista. Seguindo estas recomendações, Rosendo de Carvalheira apresenta um novo projeto em outubro de 1907, adaptado às novas exigências higiênico-pedagógicas e de organização dos liceus. Na solução do projeto final, vê-se refletido um desenho espacial orientado para o aumento dos espaços abertos de recreio dos alunos, por forma a acentuar a importância do desenvolvimento físico dos jovens em paralelo com o seu desenvolvimento intelectual. A importância dada ao ensino científico experimental é expressa na atribuição de praticamente toda a ala nascente deste piso, a espaços destinados ao ensino da física e da eletricidade. A solução final assenta na organização dos espaços em redor de um pátio, fazendo referência a uma tipologia tipo-colegial numa organização espacial que toma como elemento central o pátio, permitindo a resolução de programa de espaços alinhados ao longo de galerias ou protegidas com grandes envidraçados, facilitando as funções de ventilação, iluminação e comunicação, permitindo também que seja mais fácil a vigilância nos referidos espaços. Podemos dizer que todo o processo de concepção e construção do Liceu Passos Manuel significou o grande momento em que se faz um debate e uma reflexão em torno do edifício Liceu, respeitando a concretização dos objetos pedagógicos e higienistas da época. No campo da arquitetura, significou um primeiro grande ensaio na idealização de edifícios liceais, onde são colocados novos desafios e a necessidade de uma construção rápida e económica e a exigência e uma arquitetura com objetivos muito mais sociais e de funcionalidade. Nesta imagem, de linhas muito mais simples, encontram-se descritos os espaços no interior do liceu.
Por tudo isso, o local escolhido para a sua construção está ele próprio rodeado de simbolismo, pois encontra-se implantado entre o Convento de Jesus, pela importância que tinha o ensino dado pelos jesuítas, e o Convento dos Paulistas, que tem integrado um edifício destinado à biblioteca. Ao lado do Convento de Jesus, e ocupando parte deste, está sediada a Academia das Ciências, o que, para completar este triângulo de instituições relevantes, encontra-se o Museu Geológico, conforme se vê nesta carta topográfica de 1856, com o terreno onde será implantado o liceu. Na segunda imagem está uma carta topográfica de 1909, já com a localização do liceu. É em 1907, após visita de rei Dom Carlos ao local de obra, que tinha sido interrompida em 1890, é que será construído então o liceu. O próprio rei será uma visita constante durante a construção do liceu. É por despacho de 17 de julho de 1908 que este, o primeiro liceu de Lisboa, recebe a autorização de ostentar o nome Liceu Passos Manuel, em homenagem ao ministro que instituiu os liceus no nosso país. Como nasceu o Liceu Passos Manuel? A visita do rei Dom Carlos e de diversos deputados à obra é revelado da importância deste empreendimento e também a importância da figura do seu arquiteto, numa nota deixada na memória descritiva do Rosendo de Carvalheira. Nesta primeira imagem, em primeiro plano, estão os terrenos onde foi depois construído o liceu e em segundo plano o convento dos paulistas. Mais uma visita do rei Dom Carlos durante a construção do liceu, onde podemos ver em segundo plano o convento de Jesus. Vista nascente. Vista sul, onde se pode também ver o convento de Jesus. Construção do teto do antigo ginásio com vigas em ferro para poder suportar o piso dos laboratórios. Construção dos pisos 0 e 1 e elevação da fachada principal. Nas imagens, vemos a construção e a elevação da fachada do lado da travessa do Convento de Jesus e uma imagem do liceu quando estava a terminar a sua construção. E é assim, o que no passado eram hortas, com empenho e projetos diferentes, é hoje o Liceu Passos Manuel. Uma história com 185 anos e muito mais ainda para contar.